Pronto, vamos lá, vou tentar aqui te ajudar. Vamos pegar essa primeira função, que ela é uma função, digamos assim, um nível mais básico, um nível mais simples, né? Então, o que que acontece? Você primeiro tem que entender o seguinte. Eu tenho dois eixos aqui, ó, tá vendo esse eixo aqui? Esse eixo é o do x, né? Se observar, esses valores serão atribuídos ao x. Já esse outro eixo aqui é o eixo do y, tá vendo? Tem um yzinho aqui, ó. Esse é o eixo dos y, ou seja, eixo y. Eu estou chamando assim para facilitar, porque às vezes é tanto do nome que essas coisas recebem que você pode confundir. O x é esse aqui, né? Ó. O x é esse aqui, ó. O x é esse aqui, ó. Tá? Então, sempre que você colocar um valor para x, você vai ter que colocar nesse eixo aqui. Quando você for colocar um valor no y, quando você calcular lá o f de x, na verdade, ele recebe outro apelido carinhoso. Esse f de x ele também é chamado de y, tá? O valor da função, quando o valor de x é um número qualquer lá. Então, vamos lá. Vamos dar exemplos que às vezes com exemplo fica mais clara a ideia. Por exemplo, f de 1. Então, quando o x é 1, qual vai ser o valor da função? Então, no lugar do x, a gente vai colocar 1. Então, essa parte eu acho que você já deve ter entendido. Então, quando o x for 1, ou seja, o x está aqui, né? O y, o f de x ou o y vai ser quanto? 1 mais 3, 4. Então, quando o x for 1, o y é 4. Então, você vai marcar esse ponto aqui no plano cartesiano, que é o ponto 1 no x, 4 no y. Pensa na sequência, na ordem alfabética. Quem vir primeiro? O x, depois o y. Então, isso daqui é o par ordenado x, y. Então, esse primeiro aqui, esse primeiro valorzinho, sempre é o valor do x, tá? Esse segundo é o resultado, é o valor da função, é o valor do y. Então, eu estou tentando ser bem claro, bem detalhado para que você compreenda direitinho. Ah, professor, mas eu posso fazer para qual valor? Qualquer valor que, se a questão estiver dizendo assim, considere o x igual a 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então, ou se não estiver especificando, a questão deve dizer quantos valores para x você deve usar, mas se tratar de um gráfico, 2 pontos já é o suficiente para traçar a reta do gráfico. Então, tipo, se eu quiser, eu posso fazer o f de 0, né? Também. Eu poderia usar o 0. Onde é que está o 0 aqui na reta numérica? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é 0 no x e 0 no y, né? Seria aqui, ó. Então, ó, se o x for 0, qual vai ser o valor do y? Então, 0 mais 3 vai dar 3. Então, esse seria o par ordenado 0, 3. 0 no x, o 0 no x está aqui, ó. Tá aqui. E 3 no y. O 3 no y tá aqui. Então, seria esse pontinho aqui, ó. Tá? Então, se eu quisesse, eu já poderia traçar uma reta aqui do gráfico, né? Seria essa reta aqui, assim, ó. Porque por 2 pontos passa uma única reta. Mas se você quiser continuar, se o professor exigir, pode usar o 2. Então você vai fazer o f de 2. Pode usar o 3. Então você vai fazer o f de 3. E assim sucessivamente. Pronto. Esse é o mais básico, tá? Eu vou tentar aqui fazer outro mais complicadinho, para ver se dá pra gente ir pegando as mãos. Pronto, agora vamos com esse aqui, ó. Mesma lógica. O que é que você tem que entender?
tem esse eixo aqui, que só para ficar mais fácil, para não ficar confundindo muito, é o eixo do x. Então os valores do x você vai pegar em cima desse eixo aqui, né? Ó, lembrando, aqui é o 1, aqui é o 0, né? Aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4. Oh, ai meu Deus, aqui é o menos 1, aqui é o menos 2. Lá vou seguindo a sequência dos números naturais. Então, o que acontece aqui? Você vai pegar, atribuir valores. Professor, pode ser qualquer valor? Se na questão não tiver exigindo aquele valor, considere os valores de x, tal. Se não tiver dizendo isso, você pode usar qualquer valor. Inclusive o zero, que não sei se ficaria mais fácil nessa situação, mas dá para trabalhar com o zero. Porque o f de zero, né? No lugar do x a gente vai colocar o zero, vai ficar 0 menos 2. Cara, o zero é elemento neutro, então o resultado é menos 2. Então tu vai ser o par ordenado 0 e menos 2. Ou seja, esse daqui é o valor em x e esse é o valor em y. Você tem que sempre lembrar disso. Ó. O par ordenado primeiro é o x, depois é o y. Primeiro é o valor de x, então x é 0. Então vai estar nessa reta aqui, ó. E o y é menos 2, então vai estar aqui. É esse ponto aqui, 0 menos 2. Agora, como é um gráfico, se for para traçar o gráfico, né? Se for só para traçar os pontos, beleza. Mas se for para traçar o gráfico, eu tenho que ter pelo menos dois pontos. Aí eu posso pegar o 1? Posso. Então vai ficar f de 1, né? 1. Então seria 1 menos 2. Aí você lembra, eu tenho 1 e estou devendo 2. Para facilitar, né? Não sei se dessa maneira facilita mais. Eu tenho 1, eu tenho R$1, estou devendo 2. Então eu vou ficar devendo. Vai ficar devendo, então fica negativo. Vai ficar devendo 1. Então, qual é o par ordenado? O x é 1, né? Foi o valor que a gente substituiu aqui, ó. O x... Foi. O x é 1, ó. E o y é menos 1. Então você vai marcar esse ponto, 1 menos 1. No x é 1, então o x1 está aqui, ó, é aqui. E no y é menos 1, então é aqui, né? Então, ou seja, onde é que eles se encontram? Aqui. Então esse é o ponto 1 menos 1. Então com isso eu já consigo traçar um gráfico. O gráfico vai ser esse aqui, né? Vai ser mais ou menos assim. Então tal que se eu for fazer o F2, ó, o F2, então o x vai ser 2, né? Vai ser 2 menos 2, que vai dar 0. Então o par ordenado vai ser qual? O x vai ser 2 e o y no eixo y vai ser 0. Então onde é que é 2 no x? O 2 no x é aqui, ó. Então tem que estar aqui. E no y é aqui, né? O 0 é esse aqui. É em cima do próprio eixo. Então vai ser esse pontinho aqui, ó. 2 no x, 0 no y. Tá? Então pode ver que o gráfico sempre vai passar, se você tiver construído ele numa escala corretinha, ó, ele sempre vai passar em cima onde deve. Tá vendo? Ok? Então... espero que tenha ajudado. Se não tiver também, manda um oi aí que a gente tenta ajudar na medida do possível.